Fala galera, aí mais uma videoaula aí. Agora vamos falar sobre o reino animal, né? O reino animal que é composto por indivíduos multicelulares, né? Eucariontes, tá certo? Também heterotróficos, tá certo? E as suas células não têm a parede celular, né? Esses indivíduos, eles são evoluídos também da água, né? A maioria dos animais são invertebrados, cerca de 95%, e os 5% restante é de animais vertebrados, tudo bem? Então nós temos aqui um resumo, né, desses animais. Então o reino animal, também conhecido como reino animal, é o metazoa, né? É o grande conjunto de seres vivos formados por heterótrofos por ingestão. Então os heterótrofos são consumidores, né? Ao contrário das plantas que são autótrofos, produzem, né? São produtoras. Essa característica difere das plantas que produzem seu próprio alimento, né? Como eu disse, alguns exemplos de animais que estão presentes no nosso reino são as aves, os vermes, as esponjas do mar, os insetos, os répteis, os seres humanos e milhares de outros, tá bom? Então, quais são as características, como eu já falei para vocês, né? Então, a diversidade, existe uma diversidade muito grande de animais, como nós vamos ver adiante, né? Quanto à classificação, os animais variam em complexidade e são classificados como base na anatomia, morfologia, história evolutiva e desenvolvimento embrionário. A maioria dos animais tem mobilidade, né? Nem todos, mas a maioria tem mobilidade. E são sexuados, ou seja, se reproduzem sexuadamente. O que é isso? Eles produzem gametas, tá? Então todo animal que produz gametas, célula sexual, eles são sexuados, tá certo? Os animais possuem tecidos verdadeiros, ou seja, tecidos formados por um conjunto de células que exercem a mesma função, tá? Esses tecidos, eles vão por sua vez formar os órgãos, tá certo? Então, os principais tecidos são ectoderme, endoderme e a exoderme, tá? Apenas os poríferos não possuem tecido verdadeiro, que são os primeiros animais a surgirem na face da Terra. Bom, também são multicelulares, como eu já falei, né? São formados por várias células, são heterotróficos, ou seja, não produzem alimento e precisam consumir, tá? Possuem celoma, né? O que é o celoma? O celoma é uma cavidade embrionária que vai formar a boca e o ânus, né? Então os animais, quanto mais evoluídos, né, eles já têm esse celoma no embrião. Então, pela fase embrionária dá para saber se o animal tem celoma ou não, tá? Então, o celoma é uma cavidade importante no processo de desenvolvimento embrionário, no qual ajuda a formar partes importantes do corpo, como boca e o ânus, né? É importante lembrar que os poríferos não apresentam celoma e os plateumintos possuem pseudocelomas, celomas falsos que não cumprem a sua função. Tá? Os animais também são eucariontes, né? Ou seja, as células têm núcleo, tá certo? Não possuem parede celular, né? Como as plantas, tá certo? Então, essas são as principais características dos animais. Bom, então nós temos aí o filo animal, né? Ou seja, os principais filos, né? Então, os animais invertebrados, eles têm vários filos, né? Nós vamos ver adiante. E os vertebrados, eles estão no único filo, que é o filo dos cordados, né? O filo dos vertebrados, que nós vamos estudar. Então, anatomia, morfologia e história evolutiva é que vão classificar, né, os indivíduos nas suas respectivas, seus respectivos filos, né? Ou filos ou a classe, né? Vamos dizer assim, onde eles estão classificados, tá certo? O grupo, né? O grupo, né? Filo ou grupo. Suas características no desenvolvimento embrionário, a formação do animal. Todos os filos são importantes para manter o equilíbrio do ecossistema e da cadeia alimentar, ou seja, nenhum animal, ou melhor, nenhum ser vivo, ele vive na Terra por acaso, né? Eles têm uma importância. Então, se você exterminar, né, um determinado grupo de animais ou vegetais, você pode causar um problema sério ao meio ambiente. Então, os primeiros animais são os poríferos, ó. Então, quem nunca viu um porífero, é só ver um aquário, né? Que muita gente ornamenta o aquário para ficar bonito, né? E os poríferos têm uma função importante, ó, né? Aqui ele tem uma cavidade, né? E aqui ele tem uma parede rígida, né? Que parece uma parede vegetal, mas não é um animal, tá? Ele é séssil, ou seja, vive fixo nas rochas, né? Ou em algum substrato, né? Então a água entra pelos orifícios e sai por poros, né? Que tem no corpo do animal. E a água é filtrada, ou seja,
os nutrientes, né, e outras substâncias ficam retidos nas células dos poríferos, o que vai alimentar eles. Então eles não têm boca, não têm ânus, né, ou seja, são acelomados, não tem celoma, tá certo? Então também são animais, tá? Então as esponjas do mar, né, é um exemplo aí de poríferos, tá certo? Qual que é a importância desse animal? Eles são considerados como filtradores de água, né? Então, no aquário, ele desempenha a função de filtrar a água. E também eles são utilizados como bioindicadores, né? Quando você pega lá os biólogos, eles analisam um determinado animal desse aqui, pela célula ele sabe que tipo de substância tem na água, beleza? Então, essas são as principais características da esponja, tá bom? Esponjas do mar são invertebrados, possuem uma camada externa rígida, não possuem tecido verdadeiro, a exoderme, endoderme e a ectoderme, tá? Então, não possui tecidos verdadeiros, não possui celoma também, tá bom? Aí nós temos os cnidários, né? Os cnidários são um pouco mais evoluídos, já são animais que se movimentam, né? A maioria deles, mas tem alguns que ainda vivem sésseis, né? Formando os corais, tá? Bom, a principal característica dos cnidários é que eles liberam quinídeos, né? Quem nunca foi queimado por uma água-viva, né? Água-viva é um exemplo de cnidários, tá certo? Então, corais, águas-vivas e anêmonas do mar são exemplos, né, desses animais. Possui uma toxina, né, para capturar presas e como mecanismo de defesa, que é aquela que queima a pele, né, causa urticária, que são os quinídeos. As duas formas básicas do corpo dos cnidários é a medusa, que é a forma livre, né, essa aqui, tá? E também a água-viva, né? E o pólipo, que é a forma fixa, né, que vive fixo nos corais. São invertebrados, são o primeiro filo que possui dois tipos de tecidos verdadeiros produzidos durante a formação, são ectoderme e endoderme, né? Qual que é a importância desses animais? Vive maior parte da diversidade da vida marinha. Eles servem de abrigo para algumas espécies de peixe, também se associam a um tipo de alga para alimentar delas, tá certo? Essas mesmas algas também servem de alimento para algumas espécies de peixes, né? Então eles participam aí da cadeia alimentar. Depois nós temos os plateumintos, né? Plateumintos que já tem um corpo alongado, né? São vermes, tá certo? Então, todo animal invertebrado que tem um corpo alongado é chamado de verme, tá bom? É classificado como verme, tá certo? Então, o formato do corpo, né? Ele é achatado, o que vai ajudar no seu processo respiratório e digestivo, já que este filo não possui esses dois sistemas completos, ou seja, não produz nem digestivo e nem respiratório, tá certo? Então, eles apresentam um pseudoceloma, tá certo? Não é um celoma verdadeiro, né? Então, a partir desse grupo, o celoma começa a aparecer, mas é um celoma falso, tá certo? Os plateumintos são conhecidos por causar doenças graves aos seres humanos, né, como a esquistossomose e outras, tá? Alguns animais do filo plateuminto, como a planária, piolho e tênia, né, que causa teníase. Características: são invertebrados, são os tipos de vermes achatados. É o primeiro filo que possui três tecidos verdadeiros, né? Ectoderme, a endoderme e a exoderme, constituído durante a formação, tá certo? É o primeiro animal da escala evolutiva que possui cabeça, né? Entendeu? Não dá para ver aqui, mas ele possui a cabeça. Importância, né? Algumas espécies podem servir como bioindicadores, indicando a degradação do solo também, tá? Então, a principal característica dos plateumintos são vermes de corpo achatado, tudo bem? Aí depois nós temos um outro grupo de vermes, né, que são os asqueumintos, né? A diferença dos asqueumintos e os plateumintos é que esse aqui tem corpo cilíndrico e não achatado, tá bom? O exemplo, a lombriga, né? Então a lombriga é um exemplo de asqueuminto, né? Ele já tem sistema digestório completo, ou seja, possuem boca e ânus. Então, obviamente, possuem celoma, são animais celomados. São invertebrados, são vermes de forma cilíndrica e compridos, podem ter uma vida livre, mas são parasitas em sua maioria. Pessoal, vida livre é aquele que não causa doença, né? E parasita é o que causa doença. Possui os três tecidos, né, verdadeiros, que são a ectoderme, endoderme e exoderme. Então, a partir dos asqueumintos, né, nós já temos os três tecidos, né? Se não me engano, a partir dos plateumintos, né? Então, qual que é a importância? Algumas espécies ajudam na distribuição de nutrientes do solo e rochas, né? E recolhimento de excretas, tudo bem? Então, esse é a importância desse grupo. Aí nós vamos ter os moluscos, né? Então aqui nós temos aí a concha, né?
que nós temos aí o mexilhão, né, que muita gente aprecia, né, o mexilhão ou ostra, tá certo? São animais de corpo mole, né, o nome já fala, molusco, corpo mole, tá? Alguns são constituídos de uma carapuça, uma espécie de casca que protege o corpo dos animais, como por exemplo a ostra que nós temos aqui na mão dessa pessoa, né? Então nós temos aí uma carapuça, né, que serve, né, uma concha que serve para proteger. Os moluscos formam um grupo muito diverso e constituem uma parte importante do ecossistema. Esses animais podem ser vistos em habitats de água doce ou salgada. Se alimentam de pequenas algas, partículas de substâncias que estão presentes na água ou até mesmo outros pequenos animais marinhos. Alguns exemplos de animais do filo molusco são lesmas, caracóis, polvo, lula, ostra, mexilhão. Características: possuem respiração cutânea, né? Eles já respiram pela pele, e uma pele muito sensível à desidratação, por isso fogem do sol, né? Tem os 3 tecidos verdadeiros, constituídos em sua formação, ectoderme, endoderme e exoderme, são invertebrados, o segundo maior filo do reino animal. Aqui interessante. Importância, né? As ostras são ótimos bioindicadores também neste grupo, já que sua vida pode indicar a qualidade de água no qual está inserido. Além disso, muitos deles servem de alimento para outros animais, inclusive para os seres humanos, né, que aprecia aí alguns moluscos. Anelídeos, né? Então os anelídeos têm corpos segmentados, né? Também são vermes que têm corpos segmentados, tá certo? Por quê? Porque tem corpo alongado. Então, eles têm corpo segmentado com uma espécie de anel, que originou o nome, né? Como por exemplo a minhoca. Então a minhoca é um verme, né? Por quê? Porque ela tem o corpo alongado, né? E é cheio de anéis, né? São segmentados. Aí o nome anelídeo. Tem um grande diferencial dos outros filos, porque podem viver em 3 tipos de habitats: áreas terrestres, úmidas, água doce ou salgada. Os anelídeos também são conhecidos por variar muito de tamanho, podendo medir de milímetros até 3 metros de comprimento. Alguns exemplos são minhoca, sanguessuga e minhocuçu, que são minhocas grandes, né? Características dos anelídeos: é o primeiro grupo em ordem evolutiva que possui separação do corpo através de anéis, o que dá origem ao seu nome. Possuem cerdas que permitem sua locomoção com mais facilidade, conseguem viver em água doce, salgada, no solo úmido ou até mesmo parasitando em outros organismos. Possuem os 3 tecidos verdadeiros, né? E qual a importância? Os anelídeos são importantes especialmente para o plantio, pois se alimentam de restos vegetais e animais mortos, reciclando a matéria orgânica, né? Formando aí o humus. Depois nós temos os artrópodes. Os artrópodes é um grupo muito importante, né? Eu acho que é o maior grupo de animais invertebrados, tá certo? Eles têm esse nome por quê? Porque tem patas articuladas, né? Então nós temos aí alguns animais conhecidos como as aranhas, os caranguejos, camarões, centopeias, formigas e abelhas, entre outros, tá? Então os artrópodes eles se dividem em insetos, né? A classe dos insetos, a classe dos aracnídeos, que são as aranhas, né? A classe dos crustáceos, né? Nós temos caranguejos, camarões, tudo mais, tá bom? Uma grande característica desse filo é que apresenta exoesqueleto. O que é o exoesqueleto, né? É um esqueleto externo, né? Eles têm uma carapaça. Então nós temos aqui, ó, um caranguejo, né? Ele tem ali uma garenagem, né? Vamos dizer assim, ou seja, um escudo protetor, que é o exoesqueleto, esqueleto externo, tá certo? O esqueleto ele é externo. Alguns exemplos são insetos, crustáceos e aracnídeos, tá bom? Então são as 3 classes principais desse grupo. Características: é o maior filo do reino animal, possuem os 3 tecidos verdadeiros, constituídos em sua formação, a ectoderme, exoderme e endoderme. Apresentam patas articuladas que permitem uma melhor movimentação do animal à sua adaptação no ambiente. São formados por exoesqueleto de quitina, um tipo de casca que fornece uma proteção maior a esses animais, apoio e musculatura. Possuem um sistema digestório completo, né? Importância: servem de alimento para outros animais e são importantes no ciclo de vida de alguns tipos de vegetais, né? Como por exemplo lá nas angiospermas, né? Que alguns insetos eles participam aí do transporte de grãos de pólen, beleza? Então aqui nós temos o grupo dos artrópodes. Continuando, os equinodermos, né? Que também são invertebrados, são animais marinhos que vivem em água salgada, são conhecidos principalmente pela presença de espinhos em seu corpo, como a estrela do mar, né? Essa aqui,
tá certo? São animais que se alimentam de algas ou até mesmo de outros pequenos animais do ambiente marinho. Outra grande característica desse filo é a capacidade de regeneração. Exemplo, se você cortar a estrela do mar ao meio, ela vai se regenerar em outras duas. Olha que interessante, né? Alguns exemplos de animais do filo equinodermo são estrela do mar, pepino do mar e ouriços. Características: presença de espinhos no corpo, possuem os 3 tecidos verdadeiros, são exclusivamente marinhos, se alimentam de algas e outros pequenos animais, possuem sistema ambulacral, um conjunto de bolsas de água em seu interior que permite a locomoção pela água, né? São formados por esqueleto de cálcio, ou seja, o esqueleto é interno, né? Ao contrário dos artrópodes, tá bom? Importância: conseguem produzir oxigênio para a água onde vivem e também se alimentam de algumas algas, controlando o seu crescimento. E por último, aí nós temos o filo dos cordados, né? Ou os vertebrados, né? O que são? Provavelmente é um dos filos mais conhecidos no reino animal. Dentro do filo dos cordados há muitos animais conhecidos, como os peixes, os anfíbios, mamíferos, entre outros, né? Nós, seres humanos, estamos incluídos neste filo, tá? Nós somos cordados. Por quê? Porque nós temos a notocorda. A notocorda é a nossa medula neural, né? Que liga o cérebro às partes do corpo, fazendo a ligação, né? A ligação nervosa, tá certo? E, no nosso caso, nós temos ainda essa notocorda protegida pelos anéis, né, que formam aí a coluna vertebral, os ossos, tá certo? O que diferencia esse filo dos outros é a presença da cartilagem, né, que ajuda na estrutura do sistema nervoso central, além do sistema circulatório e digestório serem completos. Alguns exemplos de cordados são peixes, répteis, anfíbios, aves e os mamíferos. Características: podem ser vertebrados ou invertebrados, né? Vertebrados verdadeiros, né, que contém ossos, ou invertebrados, que não contém ossos, mas tem a notocorda, tá certo? São considerados os últimos dentro da escala evolutiva do reino animal, então nós somos os mais evoluídos, são adaptados para sobreviver em diversos tipos de ambiente, né? Possuem os 3 tecidos verdadeiros, tá certo? Então nós podemos encontrar os vertebrados na água, no solo e também no ar. Os seres humanos estão incluídos nesse filo. Importância: estão no topo da cadeia alimentar, o que ajuda a equilibrar o ecossistema. Então, pessoal, essas são as características gerais dos animais, beleza? Então, é só e até a próxima. Muito obrigado aí.